Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. Pupilos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos reforçar um assunto muito especial: o gênero textual conto e os recursos que são usados para deixar o seu texto bem legal. Vem comigo! Nossa! Ai, pupilos, como é incrível entrar no mundo dos livros e nos depararmos com tantas histórias fantásticas. E olha que nem imaginamos a quantidade de detalhes presentes nessas obras maravilhosas, não é verdade? É por isso que hoje vamos aprender a identificar esses elementos e os efeitos que eles causam nos textos. No meio de tantos livros aqui, temos diversos gêneros textuais: poemas, romances, novelas, crônicas. Mas o nosso foco principal será o conto. Mas afinal, pupilos, o que é um conto? Bom, um conto é um tipo de texto narrativo. Isso quer dizer que ele conta uma história. E assim como toda narrativa, o conto apresenta certos elementos. Vamos começar a explorar esses elementos da narrativa partindo de um bom mistério. Acompanhem a leitura. Pois é, pupilos, o meu livro sumiu. E é justamente esse o nome do texto: O Mistério do Livro Perdido. Era mais um dia comum na escola. A professora, como de costume, passou uma leitura para o fim de semana e os estudantes olhavam atentamente para o relógio acima do quadro. Mal a campa do recreio tocou, Lucas e Ana já correram para a biblioteca, ansiosos para pegar um livro de aventuras. Mas, ao chegarem lá, a bibliotecária estava preocupada, suando frio e com os óculos na ponta do nariz. Ela, nervosa, disse: "O livro mais antigo da escola desapareceu." Com vontade de ajudar e se aventurar como detetives, os dois amigos decidiram investigar e perceberam pegadas de barro no chão. Seguindo lentamente as marcas, perceberam que terminavam em frente à sala do professor Pedro e escutaram uma risada alta. Abriram a porta com toda a pressa e encontraram o professor Pedro sentado em sua mesa, com o livro nas mãos e rindo demais. Para tranquilizar as crianças, ele explicou: "Encontrei o livro jogado no pátio e o trouxe aqui para limpá-lo." Por ser uma peça de comédia antiga, ele estava rindo bastante durante a leitura. E as marcas no chão? Acrescentou que o pátio estava com um pouco de lama após a chuva. Assim, o livro foi devolvido e o mistério foi resolvido. E aí, pupilos, gostaram da leitura? Deu até medo aqui, olha! Agora vejamos os elementos da narrativa que fazem parte da estrutura do conto. Essa estrutura faz parte do enredo, que são os acontecimentos da história. Vamos continuar nos aventurando com esse conto. Vem comigo. Pupilos, vamos analisar os elementos do enredo desse conto? Nós temos a introdução, em que são apresentados os personagens e o cenário. No nosso conto, o autor apresenta os personagens, o cenário e a situação inicial que envolve os personagens. Depois dessa apresentação, chegamos ao desenvolvimento, que são os acontecimentos da história em si, sempre iniciado por um conflito, ou seja, um problema que deve ser resolvido. No conto que acabamos de ler, o conflito é marcado pelo fato de o livro mais antigo da escola ter desaparecido. Ainda dentro do desenvolvimento, temos também o clímax da história, ou seja, o ponto alto da narrativa, em que ocorrem as maiores emoções. No caso da nossa historinha, o momento de maior tensão é quando os personagens seguem as pegadas e acabam chegando até a mesa do professor. Por fim, temos o desfecho, que é o ponto em que a história termina, sendo que no conto que lemos ocorre quando o mistério é resolvido e todos ficam aliviados. Legal como uma história tão pequena pode conter diversos detalhes, não é mesmo? Pupilos, além da estrutura, vocês devem pensar na linguagem do conto. O autor de um conto deve sempre escolher bem as palavras que vai usar. Observem a utilização de adjetivos no conto que lemos. A palavra ansiosos, por exemplo, deixa claro para o leitor que os personagens adoram ir à biblioteca e aguardam pela chegada do intervalo
para irem até lá. Outro exemplo é o adjetivo preocupada, que está se referindo à bibliotecária, nos levando a pensar em seu estado emocional por não conseguir achar o livro. Percebam que esses outros adjetivos servem para caracterizar os personagens, os cenários, as situações, mas além disso, também nos ajudam a imaginar como são os elementos principais da história para entrarmos de vez na narrativa. Outro aspecto importante são os verbos de enunciação. Esses verbos indicam que o personagem vai falar. No conto, por exemplo, temos verbo de enunciação no seguinte trecho: ela nervosa disse. O livro mais antigo da escola desapareceu. Notem, pupilos, que antes da fala da personagem, o autor coloca o verbo disse. Isso é muito importante para sabermos quem está falando no texto, ou seja, o locutor, e quem está recebendo a mensagem, no caso, o interlocutor. Através dele, sabemos que a bibliotecária é a locutora da fala seguinte e os dois amigos são os interlocutores, pois estão escutando. Outro verbo de enunciação que conseguimos identificar com a leitura é no seguinte trecho: para tranquilizar as crianças, ele explicou. O verbo explicou está relacionado ao professor Pedro, que é o locutor, que explica para as crianças, que são seus interlocutores, o que aconteceu com o livro. Legal, não é mesmo? Pupilos, é importante entender que todos esses elementos combinados em uma narrativa são fundamentais para que possamos entender os fatos que são narrados na história e qual a mensagem que o autor quer transmitir através da sua obra. Agora que vocês já entenderam como funcionam os contos, vamos a uma questão modelo. Leia o texto a seguir e responda à questão. A coruja e o coelho. Certa manhã, o coelho encontrou a coruja empoleirada em um galho, observando a floresta com atenção. Curioso, ele se aproximou e perguntou: Coruja, por que você só sai à noite? A coruja sorriu e, com paciência, estava prestes a revelar o seu grande segredo. O coelho ficou apreensivo e escutou atentamente. A explicação veio. À noite tudo fica mais calmo e era possível enxergar muito melhor no escuro. Surpreso, o coelho pensou que não poderia viver assim, por sempre gostar do sol e do calor. Eis que a coruja sorriu e deixou claro para o amigo que cada um tinha seu jeito de viver, sendo que o importante é saber aproveitar o tempo que se tem. O coelho concordou com a cabeça e falou: é verdade, obrigado por me explicar, coruja. Queridos, empoleirada significa estar no poleiro ou em um lugar alto. Olha só, o verbo perguntou foi usado para mostrar que o coelho, letra A, criticou a coruja por sair só à noite, letra B, queria entender o motivo do comportamento da coruja, letra C, explicou por que ele preferia o dia, letra D, respondeu a algo que a coruja havia dito antes. Pupilos, antes de encontrarmos a resposta para essa questão, vamos retomar um conceito muito importante: os verbos de enunciação. Esses verbos são utilizados em textos narrativos para indicar quem está falando naquele momento da história, ou seja, o locutor, além de destacar a intenção dele para o leitor. Verbos como disse, falou, questionou são alguns exemplos que podem ser usados em narrativas. Agora que relembramos esse conceito, vamos analisar as alternativas. A alternativa A demonstra que o coelho criticou a coruja por sair só à noite. Porém, o que vimos durante a leitura é que o coelho apenas demonstrou curiosidade, sem julgar ou criticar o amigo. Por isso, desconsideramos essa resposta. Na alternativa C, é suposto que o verbo serve para explicar o porquê que o coelho preferia o dia, algo que não acontece nesse exato momento, mas somente depois da resposta da coruja, quando o personagem afirma que gosta de calor, sem ter relação com o verbo perguntou. Assim, eliminamos essa opção. A alternativa D mostra que o verbo representa uma resposta a algo que a coruja havia dito antes. Porém, quem fala primeiro é o coelho, e ele está fazendo uma pergunta, não respondendo. Por isso, desconsideramos a alternativa D. Por fim, vamos analisar a alternativa B,
Ela representa a curiosidade do coelho em entender o hábito diferente da coruja, o que fica comprovado com o sentido do verbo perguntou, usado exatamente quando alguém quer saber algo ou descobrir uma explicação. Além disso, a pergunta que vem após o verbo, coruja, por que você só sai à noite? Prova que o coelho estava curioso, reforçando que sua intenção era aprender mais sobre o comportamento da coruja e não discutir ou criticar. Desse modo, a letra B é o nosso gabarito. Agora é hora de praticar. Bom exercício para vocês! E aí, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Jensen, de Língua Portuguesa, e a dica de hoje é sobre uma parte muito importante da leitura: como descobrir quem fala e com quem se fala no texto. E isso tem tudo a ver com os verbos de enunciação. Vamos ler esse trechinho aqui. Eu já te disse que não gosto disso, falou Pedro, irritado. Perceberam, bonitos? O falar aqui é um verbo de enunciação, que mostra quem está dizendo a frase. Nesse caso, é o Pedro. Esses verbos nos ajudam a entender quem é o locutor, ou seja, quem fala. Então anotem aí, bonitos. Os verbos de enunciação são palavras como disse, falou, respondeu, gritou. Eles aparecem no texto junto das falas e mostram quem está falando. Essa foi nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Leia o texto e responda à questão. O tesouro surpresa. Léo e Bia estavam brincando no jardim quando encontraram um mapa antigo enterrado. Decidiram seguir as pistas e chegaram até um enorme baú no fundo do bosque. Quando abriram, acharam apenas uma velha bola de futebol. Decepcionados, Léo chutou a bola e ela rolou até um tronco vazio, onde encontrou um tesouro de verdade. Rindo, Léo e Bia perceberam que, às vezes, o que parece uma decepção é só o começo de uma grande surpresa. Bom, no texto apresentado, letra A, Léo e Bia são adjetivos que dão mais sentido ao texto. Letra B, o adjetivo tesouro caracteriza a palavra bola. Letra C, o adjetivo baú dá uma característica à palavra enorme. Letra D, o adjetivo antigo dá uma característica ao substantivo mapa. Tempo na tela!
Vamos lá, pupilos! Sabemos que o adjetivo caracteriza os substantivos, ou seja, eles caracterizam nomes. Então, a alternativa A destaca Léo e Bia como adjetivos. Porém, são dois substantivos, o que elimina essa opção. A letra B destaca o termo tesouro como adjetivo de bola. Ele até pode parecer um adjetivo, mas também é um nome, assim como bola. Então, descartamos a alternativa B. A letra D destaca que antigo caracteriza o substantivo mapa. É isso mesmo, como podemos ver no trecho. Encontraram um mapa antigo enterrado, em que antigo é uma característica do mapa. Portanto, pupilos, a alternativa correta é a letra D. Agora, a alternativa C. Ela afirma que baú caracteriza enorme. Porém, pela leitura, pupilos, vemos que é o contrário. Enorme é o adjetivo que caracteriza o nome baú. Então, podemos descartar a alternativa C também. Agora, leia o texto e responda a questão. A noite de cinema. Lucas e Pedro estavam animados para assistir ao novo filme de aventura. Chegaram cedo ao cinema, compraram pipoca e se sentaram empolgados. Será que vai ser tão emocionante quanto o trailer? Perguntou Lucas. Aposto que sim, respondeu Pedro sorrindo. Durante o filme, ficaram vidrados nas cenas de ação e nos efeitos incríveis. Ao final, Lucas exclamou: "Foi muito melhor do que eu esperava!" Pedro concordou e os dois saíram comentando animadamente sobre suas partes favoritas, já pensando na próxima ida ao cinema. O verbo exclamou foi usado para mostrar que: letra A. Lucas fez uma pergunta, pois ainda estava curioso sobre o que Pedro achava. Letra B. Pedro deu uma resposta confirmando que o filme seria bom. Letra C. Lucas demonstrou seu entusiasmo com o filme. Letra D. Lucas questionou Pedro sem acrescentar novas informações. Cronômetro na tela. Vamos analisar as alternativas, hein, pupilos? Começaremos pela letra A. Nela, o verbo indica que Lucas fez uma pergunta, mas neste momento do texto, Lucas fez uma afirmação entusiasmada sobre o que achou do filme, o que elimina essa opção. A alternativa B destaca que o verbo indica uma resposta de Pedro sobre o filme, mas exclamou está se referindo a uma ação de Lucas, não a uma ação de Pedro. Assim, descartamos essa resposta. Vejamos a letra D. Nela, o verbo indica que Lucas questionou Pedro sem informações novas. Porém, como vimos antes, não houve perguntas ou questionamentos nesse trecho, o que desconsidera também essa alternativa. Sobrou a letra C. Nela, o verbo exclamou indica o entusiasmo de Lucas sobre o filme. Esse verbo de enunciação de fato serve para indicar emoções, o que nesse caso é a alegria de Lucas em saber que o filme era melhor do que havia pensado. Dessa forma, pupilos, a alternativa correta é a letra C.
Agora, leia o texto e responda à questão. O sumiço. Laura, Mauro e Steve estavam na biblioteca da escola, um lugar agradável e cheio de possibilidades. Eles adoravam passar os dias lendo vários romances de mistério e histórias extraordinárias. Eram também extremamente amigos da bibliotecária, Dona Isabel, que sempre os deixava ficarem com os livros por mais tempo. Mas um dia, algo estranho aconteceu naquele lugar. Vamos lá, queridos. O adjetivo estranho. Letra A. Caracteriza o acontecimento que ocorreu na biblioteca. Letra B. Reforça que os personagens estavam apenas lendo livros de mistério. Letra C. Caracteriza a biblioteca como um ambiente perigoso. Letra D. Mostra que a amizade com a bibliotecária mudou após o ocorrido. Tempo na tela. Bom, queridos, a letra A indica que o adjetivo estranho caracteriza um fato ocorrido na biblioteca. Isso fica evidente no trecho final. Algo estranho aconteceu naquele lugar, em que o adjetivo é relacionado com algo ocorrido ali. Dessa forma, pupilos, a alternativa correta é de cara a letra A. Agora vamos analisar a alternativa C. Ela indica que o adjetivo caracteriza o espaço da biblioteca. Porém, o texto apresenta a biblioteca como um lugar agradável e cheio de possibilidades, o que descarta essa alternativa. Já a alternativa D indica que o adjetivo caracteriza a mudança na amizade dos meninos com a bibliotecária, mas não há indicativos disso no texto, sem relação disso com a palavra estranho, o que desconsidera a alternativa D. Por fim, vejamos a letra B. Vemos que o adjetivo estranho não caracteriza o fato de estarem lendo esses livros, sendo apenas algo que eles gostavam de fazer. Assim, eliminamos essa opção também. Pupilos, eu espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Então, nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!